32 mil bases nitrogenadas, ela permite uma questão mutagênica e epitogênica muito grande. Então, a probabilidade que a gente tem desse vírus se relacionar com um ou outro epítopo proteico acaba sendo muito grande e isso pode ocasionar várias outras clínicas, além de uma síndrome gripal. É muito difícil a gente falar sobre algo que ainda está em estudo, então a gente tem que tomar cuidado para não identificar alguma fala minha como uma verdade absoluta. Eu acho que a gente está num período de aprendizado. E qualquer coisa, na verdade, que hoje parece que é e amanhã não é, na verdade, nunca foi. As coisas elas estão sendo clarificadas. Mas o fato é que, até então, existe uma questão da patogênese em relação à tempestade inflamatória, né? Essa tempestade de citocina. Talvez o interfero, né, em relação a uma síndrome viral, que qualquer pessoa poderia, quando recebe, quando é infectado por um vírus, ele desenvolve interferos para poder iniciar uma resposta imunológica. Alguns indivíduos, eles provavelmente, de acordo com os artigos, eles desenvolvem uma resposta imunológica um pouco mais lenta. E aí, dentro daqueles primeiros dias, ele pode até se comportar como um oligossintomático ou um sintomático moderado. Mas por ter poucos interferons, né, por ter produzido poucas substâncias pró-inflamatórias, ele permite a multiplicação daquele vírus. Passado alguns dias, talvez mais do que 12, nós temos um hospedeiro com um grande número de cópias virais e um sistema imune que não sabe o que faz e logo começa a se alertar, liberando interleucinas, principalmente A6, fator de necrose tumoral, outras citocinas e quimiocinas. E aí, na verdade, nós estamos diante de um indivíduo que, por desenvolver uma resposta talvez ineficaz, depois acaba se exacerbando. Ou pessoas que desde o início se exacerbaram em relação à resposta inflamatória, ou pessoas que, no caso as oligoassintomáticas, como a maior parte das pessoas são, que desenvolveu uma resposta adequada, conseguiu conter o vírus e por ali conseguiu desenvolver o seu IgG, que a gente ainda não sabe por quanto tempo vai durar e qual a porcentagem que é neutralizante, não é mesmo? Bem, o fato todo pior da questão é o paciente que desenvolve essa tempestade inflamatória. Por quê? Esse paciente que desenvolve a tempestade inflamatória, a gente não sabe quais são as questões, as medicações, como usar, se tem que vir antes, se tem que vir depois, e tudo isso está ainda em dúvidas, em questões. Qual que é a patogênese disso tudo? O coronavírus, no caso aqui, ele é constituído, deixa eu ver se eu tenho um marcadorzinho aqui, tenho? Não, tem um laser, ok. A gente está vendo que ele tem aqui uma parte proteica, né? Essa parte proteica, esse receptor proteico, esse spike protein aqui, na verdade é o que vai ligar ao receptor da enzima conversora de angiotensina. Então, essa afinidade desse receptor da enzima conversora de angiotensina que a gente tem, normalmente a gente expressa alguns mais do que os outros, principalmente quando o paciente é hipertenso, tem o diabetes, é um asmático, é um paciente que tem uma doença metabólica, é um paciente que tem uma história de asma, é um paciente que tem uma tendência a desenvolver um acidente vascular encefálico, ele expressa mais em suas células esse receptor. E aí, no caso do COVID, ele vai ter uma porta de entrada mais facilitada, e no caso, já que você foi contaminado, recebeu o vírus, ele entra dentro e se multiplica utilizando a maquinaria genética da nossa célula, como a gente sabe como se comporta o vírus de RNA. Bem, a questão toda é que essa multiplicação e todo esse desvio dessa resposta inflamatória vai gerar absolutamente todo esse desenho aqui, que a gente não precisa esmiuçar a gente chegar na nossa parte, que é a tempestade inflamatória. Então, todas as questões, a gente tem aqui o vírus entrando, a gente tem
as células dendríticas, macrófagos, quimiocininas, interferons, a gente tem interleucinas, a gente tem vários órgãos que são acometidos, inclusive a questão assim final dessa rota inflamatória exacerbada é um montante de células que vão para o pulmão, que tem toda aquela lesão pulmonar e que acaba gerando apoptose, não só do pulmão, mas de todos os outros órgãos. E nisso tudo, a gente acaba criando aqui várias hipóteses de medicações, né, que poderiam ser utilizadas para o tratamento, estão aqui expostas nesse quadrinho pontilhado aqui de vermelho para o tratamento, no caso da COVID. Bem, como tiro o pincelzinho aqui. Ok. Bem, nós já passamos por várias pandemias e vamos lembrar, por exemplo, aqui, que no caso da peste negra, a gente teve uma dizimação de 1/4 da população, que foi, na verdade, 50 milhões de pessoas. O termo pandemia, na verdade, hoje é mais bem utilizado, né? A gente antes até utilizava a pandemia por uma questão mais de quantidade, quantificação, não tanto quanto pela disseminação geográfica e quantificação. E a gente evoluiu bem em relação a isso, tirando aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem muitos problemas, principalmente com o EPI, que a gente passou aqui, eu acho que pela foto dá para poder perceber mais ou menos. Né? Mas a gente melhorou muito em relação à proteção, à EPI, e isso é muito importante pela taxa de contágio, que a gente sabe do vírus, e pela disseminação muito grande que ele tem. Bem, então vamos, na verdade, a gente entende quem é a COVID, a gente sabe que ela tem um potencial multiplicador muito grande, um poder gênico muito grande, uma capacidade de talvez mimetismo muito grande, a possível porta de entrada lá pelo ECA, mas como ele poderia, na verdade, chegar ao sistema nervoso e promover essas alterações? Bem, é claro que são hipóteses, né? São hipóteses, a gente não tem isso comprovado. De acordo com o Montalban, e me perdoe ter escrito errado, que na verdade é um grande neurologista, ele chegou a algumas deduções, é claro, por visões de literatura e tudo, e experimentos, e por constatações em experimentos em camundongos, em outros animais, e percebeu o seguinte: primeiramente, a gente observou, né, que existem algumas complicações neurológicas comuns, dor de cabeça, náusea, vômito, mialgia, tontura, a hiposmia, né, tão falada, a perda de consciência, que sugerem um envolvimento neurológico. Mas é claro que uma síndrome gripal, a gente pode ter dor de cabeça, uma náusea, ficar enjoado, ficar tonto, ter uma questão de uma hiposmia realmente por outra questão, e, na verdade, isso se confundir. Mas o fato é que nós observamos que a própria hiposmia que o paciente que apresentava o COVID tinha, mesmo depois que ele tinha resolução de outros sintomas, perdurava. Então, começou-se a confabular sobre um envolvimento ali da questão do nervo olfatório, do bulbo olfatório, da parte do bulbo olfatório, etc, etc. Então, será que não existia uma via? Será que não existia um comprometimento ali localizado? Então, foi, na verdade, postulado dois possíveis acessos ao sistema nervoso central que poderiam ser mais óbvios. No caso, seria uma via hematogênica por lesão direta do sistema vascular, né? No caso, a gente teria um dano ali capilar do endotélio que conseguiria o vírus ter acesso ao cérebro, ok? Um outro seria pela placa cribriforme, né? Por onde passa o bulbo olfatório. Também seria outro, até por essa questão tão falada da hiposmia, que acabou mais, talvez, no início de tudo, gerando essa dúvida, na verdade, do comprometimento do sistema nervoso. Bem, o fato é que existe uma quantidade maior de receptores ECA em algumas
alguns pontos estratégicos do sistema nervoso central, que seria, por exemplo, uma porção mais ventrolateral, é claro, eu coloquei aqui a porção medular, mas ela é muito mais acima, mais próximo do bulbo. A gente tem um núcleo dorsal aqui, naqueles neurônios da RAF, no tronco encefálico também, que a gente apresenta a quantidade de receptor da enzima conversora de angiotensina maior, o corpo amiloide também, o uncus, e aqui o giro parahipocampal, contínuo com o uncus também, que são regiões também que são relacionadas, principalmente em camundongos, com maior quantidade de receptor de ECA, que poderia estar relacionada a uma justificativa por questão de afinidade de uma ação talvez direta do vírus. Agora, bem, isso de uma certa forma foi comprovado em algumas histologias, em pacientes que tiveram alguma desmielinização, né? Mas também tem uma questão indireta da própria ação da tempestade inflamatória. Bem, a gente tem, aqui é só para reforçar a parte do uncus, do giro parahipocampal. A gente tem também uma outra questão que é mencionada, até dos espaços de Virchow, que, na verdade, também são locais que têm mais receptores de ECA. E também tem uns que defendem uma teoria, na verdade, sináptica, né, quando eles começaram a fazer uma análise do caso do núcleo da RAF, principalmente sua porção dorsal, que é mais serotoninérgica, porque perceberam algum envolvimento do sistema límbico em roedores e talvez justificaria por esse sistema da RAF via transmissão sináptica também o acometimento aí do vírus, a entrada, a chegada para o sistema nervoso central e também até dos próprios núcleos da base também, que podem ser locais de uma maior quantificação de receptores ECA. Bem, deu para perceber que a questão ela é complexa e assim a gente não pode ainda encarar isso como uma verdade até que tudo seja esclarecido, mas são questões que são levantadas. Bem, o fato é que existe uma associação e a gente está tentando identificar se essa associação é um fator de risco, né? Porque uma coisa existe, pacientes realmente que estão tendo uma maior incidência de acidente vascular encefálico, de encefalite, desmielinização e polineuropatia. Bem, existe essa associação. Agora, se de fato isso realmente é pelo coronavírus, apesar de que parece que sim, está sendo tudo ainda muito em fase de elucidação. Bem, aqui é um estudo de alguns casos que, pelos vírus similares que geraram SARS, o MERS, a Covid-19 e outros vírus aqui que geraram exatamente essas patologias que eu acabei de falar. E aí eu vou tentar mais ou menos aqui organizar a nossa questão e talvez agora fique uma questão mais expositiva. Então, nós já entendemos que nós temos talvez um motivo justificável e plausível para a entrada do vírus no sistema nervoso. A gente percebeu que, na verdade, existem sintomas neurológicos associados à síndrome e com vias possíveis de acesso e patologias específicas que parecem que têm uma associação e a gente está tentando fazer essa relação causal dentro desses pacientes que apresentam um resultado positivo para o vírus. Mas o fato é que ocorre em 36,4% dos pacientes as manifestações neurológicas. E a gente precisa identificar quais que fazem parte de um quadro gripal, como se fosse qualquer outro vírus, e quais que seriam exclusivas da COVID. Os pacientes mais graves, de uma forma geral, eles tendem a desenvolver mais sintomas neurológicos. Isso é uma questão que já foi realmente estabelecida. Os sintomas constitucionais vagos, que nós já falamos e que eu repeti algumas vezes, na verdade, eles acabam fazendo com que precise estudar mais isso para saber o que é, na verdade, uma síndrome gripal comum e o que é, na verdade, exclusivo da COVID. Então, a gente vai começar a adentrar aqui, pontuar poucas patologias, porque
o acervo é muito grande já, e a gente vai tentar apenas dentro das mais comuns, a gente entender o que pode ser que esteja acontecendo. Então, em relação à esclerose múltipla, na verdade, talvez seja um possível mimetismo molecular em relação à mielina e alguma sequência gênica desse coronavírus, que, na verdade, é enorme, é um dos maiores vírus em relação à quantidade de base nitrogenada que a gente tem. E talvez essa questão desse mimetismo molecular, assim como os outros vírus, como até o próprio Epstein-Barr, no caso da esclerose múltipla, já tem uma associação, poderiam gerar uma resposta imunomodulatória alterada, acabando gerar uma potencial desmielinização. Então, isso daí poderia exacerbar o surto, exacerbar o doente com surto ou até com nova desmielinização, progressão. Bem, o fato é que a infecção por macrófagos em células do sistema nervoso central, células dendríticas, ela foi comprovada, o que também ainda não inviabiliza a questão toda da tempestade inflamatória também para poder gerar algum epítopo com alguma resposta, algum componente imune que destrua a mielina e que possa gerar essa desmielinização. Aí é só uma figurinha, na verdade, meramente ilustrativa, não é nenhum caso específico da esclerose múltipla e Covid. Lembrando que a esclerose múltipla é uma doença aqui no Hospital Federal dos Servidores, eu posso até dizer de uma questão prática. A gente tem uma questão, teve um guideline até pelo Comitê Internacional de Pesquisa e Tratamento em Doença Neuroimune aqui, da esclerose múltipla do Brasil e tudo, e outros comitês, em relação até às próprias medicações, que a gente tem uma questão muito complicada, que é o manejo. Esses pacientes, eles usam imunossupressores, imunomoduladores, algumas até entraram, na verdade, na pesquisa, no rol de pesquisas, para poder saber se tinha alguma ação efetiva contra a COVID. Mas outras até foram comprovadas que poderiam, ou tem uma relação, na verdade, que poderiam predispor a um desfecho pior. Essa relação ela ainda tem andamento para desfecho, algumas drogas. O fato é que até então nenhum paciente nosso, aqui nós somos 3 médicos, eu, Marcelo Cagi e o chefe do serviço, que trabalhamos com doenças neuroimunes, e até agora nenhum paciente nosso ainda teve a COVID positiva. Mas até então todo mundo tem seguido bem, a gente não tem ainda nenhum caso para ser relatado em relação a algum desfecho em relação a isso. Bem, o ADEM também, que é uma encefalomielite disseminada aguda e, na verdade, também é outra doença desmielinizante que ocorre em pacientes mais jovens, e hoje a gente está percebendo que tem uma associação com o anticorpo anti-MOG, né, que é um fruto da minha pesquisa aqui pela Federal. Ela é uma doença também que teve um surto, teve já um surto comprovado, né, exacerbado de paciente que já tinha um novo surto por conta de um paciente que se positivou, né? Teve um líquor positivo isolado num PCR para COVID. Então, isso aí nós temos então uma questão pontual, surtos, né, documentados em pacientes que já tinham o ADEM com o PCR positivo no líquor. É claro que seria a mesma coisa, talvez um possível mimetismo molecular, uma destruição direta da mielina do sistema nervoso central, da própria resposta do organismo contra a sua mielina. Essas duas figuras aqui também são meramente ilustrativas, tá? De ADEM, não correspondem, na verdade, a esse caso que eu não encontrei, mas o próprio artigo de revisão que fala desses casos documentados de um ADEM que ocorreram com novos surtos e com esse PCR isolado no líquor, também falou da necessidade de mais pesquisas e apoio, né, para essa associação ser, na verdade, um fator causal. Bem, agora nós entramos também em outra parte minha aqui. Eu sou neurofisiologista do serviço, daqui do Hospital Federal dos Servidores, e a gente, na verdade, tem aqui uma grande pesquisadora, que é a Cristiane. A Cristiane, na verdade, ela tem uma pegada da Neuroinfecto, ela é associada à Fiocruz e desenvolve aqui no hospital, junto à Fiocruz, uma pesquisa que é
manifestações neurológicas da COVID, né? No contexto da COVID. E os pacientes da enfermaria, os pacientes do hospital, na verdade, nós cadastramos. Eu não tenho participação direta da pesquisa, ela quem é uma das cabeças da pesquisa. A gente acaba sempre vendo um paciente por conta da enfermaria. E aqui a gente tem até um problema, porque tem a forma de como funciona aqui, que talvez seja como eu vi que seria uma forma que talvez está funcionando aí na Santa Casa de Montes Claros. A gente recebe o paciente ele vai, na verdade, ser triado em relação ao PCR para saber onde ele vai ser alocado, né? Então, a gente criou um covidário. Na verdade, os pacientes positivos ficavam naquele local para tratamento, os pacientes negativos ficavam em outro local para o tratamento. E a gente, nesse sentido todo, um paciente, às vezes, que tinha uma COVID, a gente, por uma suspensão exatamente para evitar a contaminação de exames eletivos, e no caso a eletroneuromiografia tem muito mais um potencial de ser eletivo do que uma urgência, a gente acabou não fazendo a eletroneuromiografia em muitos pacientes. Alguns a gente acabou fazendo depois de um desfecho, e nós não conseguimos pegar, na verdade, as alterações incipientes, por exemplo, de pacientes que desenvolveram Guillain-Barré aqui no hospital. Eu digo isso porque a gente está agora entrando na parte da neuropatia periférica. Então, gente, qualquer acometimento na neuropatia periférica, eu posso ter um acometimento de qualquer nervo, periférico, autonômico, sensitivo, motor, seja ele sua modalidade sensitiva que for. E aqui, no caso, a gente tem já constatações de pacientes que desenvolvem paresia, alterações disestésicas, hipoestésicas, hiporreflexías, alterações proprioceptivas, eu não coloquei também, alterações palestésicas. Então, as modalidades sensitivas estão todas comprometidas, podem estar todas comprometidas, não necessariamente todas de uma vez um paciente. Geralmente, esse início dos sintomas eles são documentados após 21, 25 dias do início da infecção, e existem, na verdade, já relatos documentados, né, de síndrome de Guillain-Barré variantes, como a encefalite Bickerstaff, né, que é, na verdade, uma encefalite que cursa com uma ataxia e uma oftalmoplegia, que com a paresia ascendente já é documentada. E aí, no caso aqui, o que, na verdade, a gente conseguiu documentar, e a gente, na verdade, está organizando esses pacientes para publicação, mas também já foi relatado nos próprios artigos de revisão, aí que foi a polineuropatia do doente crítico. Agora, sim, eu me questiono muito essa questão da polineuropatia do doente crítico, até pelo tipo. A gente tem que lembrar que existem muitos fatores de confusão aqui para a gente pensar no paciente com a COVID. A gente tem que entender que na verdade, o paciente, quem é o paciente aí que tende a mais desenvolver a COVID, um sintoma mais grave? Paciente hipertenso, paciente diabético, paciente que tem história de stent, um paciente que é idoso, já tem muita fragilidade. Então, é um paciente que, quando fica acamado ali, tem já uma tendência de desenvolver já uma polineuropatia do doente crítico, quando comparado com outra pessoa. O paciente, além de tudo, vai ser entubado, vai ficar acamado ali vários dias. E aí a gente ainda já tem uma associação ainda com o paciente que tem uma doença, que tem um sintoma neurológico, mais com os pacientes que foram mais graves. Parece que uma coisa ali está toda relacionada à outra. Para a gente tirar esse incrustamento de fatores que confundem para deixar apenas o que é neurológico, na verdade, é o ponto central. Mas, realmente, a polineuropatia do doente crítico também já foi mais constado, até por questão eletroneuromiográfica, e isso também eu fiz parte aqui no hospital. A gente tem a maior parte dos pacientes eu coloquei neuropatias periféricas, porque a gente tem que entender que, na verdade, o nervo olfatório ele não deixa de ser periférico, inclui a hipoalgia e a hiposmia. O caso aí foi quando tudo surgiu essa questão, se não seria uma invasão neurotrópica pelo próprio nervo ao sistema nervoso central. Bem, eu acho que ainda precisamos de dizer um sim ou não com consistência, se é que a gente vai conseguir. Agora, o fato é o seguinte, pacientes que desenvolveram Guillain-Barré realmente desenvolveram a dissociação albuminocitossólica.
e eles apresentavam no líquor o PCR para a COVID. A gente aqui teve um caso de Guillain-Barré e a gente não conseguiu isolar. Mas só para a gente lembrar que eu não vou entrar em detalhes, a gente tem várias formas e variantes de Guillain-Barré. A forma clássica é a sensitivo-motora, temos acometimento desmielinizante de tudo, mas a gente tem a forma pura, à mão, uma forma paraparética, uma forma braquiocervical, que ainda acaba pegando uma porção faríngea do tronco. Na verdade, isso é tudo uma questão de vários anticorpos, né? A gente tem vários e vários anticorpos em relação às porções do nervo, dos nervos, principalmente do tronco, dos nervos relacionados à motricidade ocular, por isso que a gente tem, por exemplo, uma síndrome de Miller-Fisher, uma síndrome de Bickerstaff, que também comete a porção dorsal lá, onde do trato próprio, por isso a gente tem todo um componente atáxico envolvido. O fato é que a gente está lidando com um vírus que a gente não sabe o potencial mimético dele em relação aos componentes da mielina, e talvez isso deva estar relacionado, né, aos comprometimentos neurológicos frequentes. Bem, aí eu fui um pouco bem direto no que foi colocado, mas eu posso acrescentar, até por uma questão literária mesmo, nossos artigos de revisão, eles colocam na parte de condução da eletroneurografia que a gente tem uma redução do CEMAP, do potencial de ação muscular composto, mas sem uma desaceleração evidente da velocidade de condução. Bem, eu vou logo em seguida mostrar, na verdade, outros artigos que, na verdade, mostram questões de desmielinização que diminuíram a velocidade também. Na verdade, tudo é uma possibilidade, depende do momento que aquele paciente ele teve uma avaliação eletroneuromiográfica, né? Latência motora distal prolongada, bloqueio de condução e a dispersão temporal, que na verdade é uma coisa que é associada à outra, e uma miografia evidenciando uma desnervação aguda com aumento do número de fases, a polifasia. Aí, no caso da polifasia, a gente pode falar a favor de um padrão miopático, a desnervação geralmente um padrão neurogênico, não que seja exatamente esse vínculo direto, né, mas mais por probabilidades. Ou seja, a gente tem aqui, na verdade, uma miografia que está evidenciando neuropatias e miopatias, né? Isso tudo ele é possível. Aqui, a gente tem, na verdade, dois casos que eu escolhi reportados, um de uma mulher de 65 anos, outra de um homem de 50 anos, que, na verdade, tiveram apenas a mulher, isso aqui no caso foi do Irã, do Departamento de Neurologia de lá da Faculdade de Medicina, que teve o PCR com a COVID isolado, e no caso aqui o homem, desse outro relato de caso, vocês me perdoem, eu não lembro de onde que era o local, que também não teve, que teve os sintomas de Guillain-Barré com confirmação eletroneuromiográfica, toda a dissociação proteino-citossólica, mas não teve a COVID isolada pelo PCR aqui nesse segundo caso, não. Aqui é só para a gente, aqui são os dados da eletroneuromiografia, só para poder mostrar que aqui era uma forma predominantemente sensitiva. Aqui a gente teve os nervos estimulados, o mediano, o naro sural. Aqui, geralmente, eu também faço o fibular superficial, da parte do sensitivo, na verdade, é um protocolo. E aqui a gente teve a parte motora do mediano, nar tibial e peroneal. A gente teve aqui uma ausência de resposta da parte sensitiva, né? Apenas aqui uma latência prolongada do mediano sensitivo, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, a gente tem um padrão aqui, talvez mais axonal, né? Porque teve uma ausência de resposta. É claro também que tudo depende do momento que foi visto, que eu não consigo identificar, mas a gente tem uma forma também, uma variante aqui, que na verdade, já que é o Guillain-Barré clássico, ele tem uma questão mais desmielinizante, uma doença desmielinizante aguda. Mas é um caso que foi reportado. A encefalite aguda também, ela foi reportada com degeneração neural e apoptose, talvez por conta dessa probabilidade dos receptores ECA nesses locais serem mais frequentes. A gente teve um caso de uma encefalite aguda de uma criança de 11 meses,
e nesse caso ela tinha até um outro ainda, um fator que acabava agravando a situação, que era uma síndrome da imunodeficiência adquirida, e foi confirmado também um PCR para ela com a Covid. Eu não sei, esse caso aqui foi um caso que para mim na época chamou mais atenção, que foi uma encefalite hemorrágica, foi quando, na verdade, eu comecei a ficar antenado mais para as manifestações neurológicas. Eu cheguei até a compartilhar esse caso com alguns colegas quando tinha saído no dia. Tem uma mulher que evoluiu também, tinha um outro caso, na verdade foram 2 casos que evoluíram com alteração de estado de consciência após síndrome gripal. A gente tem também encefalite meningite de um homem que evoluiu com crises convulsivas e alteração da consciência. Um desses 2 casos aqui chegou a óbito, mas isso tudo ainda indica uma necessidade de mais estudos, né? Entre aquela questão toda de será que é o paciente que tem maior quantidade de comorbidade, mas, enfim, aqui é só para poder ilustrar. Na verdade, aqui a gente tem exatamente no tálamo uma lesão simétrica. Quando eu vejo aqui também no T2, a gente tem um ponto com edema, que a gente tem no SWI também a questão hemorrágica evidenciada, uma captação de contraste também no T1 aqui no D. Então, realmente é um caso, foi bem documentado, na época começou realmente a despencar alteração neurológica depois dele. Bem, para quase finalizar, a gente sabe, teve uma questão aqui, pelo menos, a gente, talvez por efeito placebo, a gente percebeu mais gente chegando com acidente vascular encefálico. E a gente percebeu, teve até alguns artigos que chegaram a mostrar, talvez uma associação do aumento até em mais jovens, mas assim, eu não achei nada que valesse a pena colocar para poder ter um respaldo melhor aqui na apresentação. Mas o fato é que teve 214 pacientes analisados e 14 dessa série teve realmente o acidente vascular encefálico. É claro que ainda precisa, da mesma forma, a gente conseguir estabelecer essas questões causais também que poderiam estar vinculadas, como a hipertensão, diabetes, comorbidades, idade, estente, arritmias, o próprio uso de drogas desses pacientes que favorecem, às vezes, uma hipercoabilidade, associada à própria hipercoabilidade da tempestade inflamatória. Então, isso tudo é muito difícil de você conseguir limpar e conseguir chegar a esse ponto. Mas, sim, houve um aumento da incidência de acidente vascular encefálico, essa relação entre a maior incidência de eventos vasculares em casos também mais graves também permaneceu, um aumento da incidência de doença de grande vaso, eventos trombóticos, e o fator confusional, na verdade, seriam os piores desfechos que eu já falei que aconteceriam nesses pacientes com essas comorbidades, e essa questão também da tempestade inflamatória, que justificaria também uma questão fisiopatogênica para esse aumento dessa quantidade de AVC nesses pacientes. Bem, isso daqui é uma questão nova, eu estou colocando aqui, na verdade, isso não é a literatura, é um relato de caso que eu estou fazendo junto com o pessoal aqui, a neurologia e a reumatologia, de uma paciente aqui do Hospital Federal dos Servidores, que, na verdade, 33 anos, ela é negra. Para quem não sabe, a neuromielite óptica, que é também uma doença neurológica desmielinizante, que tem desfechos muito complicados, na verdade, são pacientes que têm um EDSS, uma escala de desabilidade muito, muito elevada, de um prognóstico um pouco reservado, e também é dentro da área minha de trabalho aqui. E aqui, nesse momento, assim, a gente teve um certo aumentos meio que sensitivo. Na verdade, a gente tem que documentar, nada que é documentado é válido, né? Em relação aos casos de neuromielite óptica. Só que nós temos realmente uma dificuldade de isolar o PCR no líquido. A gente tem realmente a Cris, a Cristiane, que faz um vínculo bom com o PCR, mas às vezes alguma coisa ou outra, o paciente, aqui tudo é muito rápido para a gente conseguir fazer tudo e dar certo num time correto. O fato é que essa paciente,
ela chamou a atenção nossa pelo fato dela ter lúpus, e o lúpus, na verdade, tem uma associação já estabelecida com a aquaporina, desenvolvendo, na verdade, a neuromielite óptica, que é uma lesão extensa da medula do paciente, uma lesão plástica muito grande, que acaba realmente detonando a medula do paciente, uma lesão extensa que pega mais de 3 segmentos, que pega também o nervo óptico e tem uma incidência até bilateral maior em relação a algumas outras doenças desmielinizantes. E aí, nesse caso, a gente teve essa paciente, e essa paciente ela fez o PCR no LICO, a gente conseguiu esse PCR também, via pesquisa, e ela veio positiva, e, na verdade, tudo veio, alguns dias depois de ela ter desenvolvido sintomas gripais. Ela começou com uma síndrome diária pós-trema, que, na verdade, é um local que, na verdade, é muito acometido no paciente, foi um critério diagnóstico até para o paciente que tem neuromielite óptica. Ela, no hospital de campanha, teve sintoma gripal, foi diagnosticada, foi para o hospital de campanha aqui no Rio. Lá começou a desenvolver soluços e vômitos que fazem parte dessa síndrome da área pós-trema, e depois foi encaminhada para cá já com uma paraparesia, uma tetraparesia, na verdade, que melhorou depois da pulso. E aí a gente está tentando entender essa associação. Tentei achar na literatura alguma associação, tá? Então, isso, na verdade, é um relato que eu estou fazendo. Aqui eu não posso, na verdade, dizer vai ser uma documentação, até porque do artigo mais próximo, na verdade, que eu vi, é apenas uma questão probabilística dos pacientes que têm neuromielite óptica e esclerose múltipla em relação aos seus tratamentos que são utilizados por imunossupressores, que seria ter uma tendência a desenvolver, na verdade, mais surtos, alterações desmielinizantes por conta da COVID, mas que isso, na verdade, ainda precisa de mais investigação. Então, essa aqui é só a imagem que eu coloquei. Aqui a gente vê lesões salpicadas dorsais, aqui no T2, e aqui, eu não sei se vocês estão vendo aqui na região posterior, mais dorsal, que é a área postrema. Aqui talvez até fique um pouquinho mais evidente. É claro, se tivesse um pouquinho mais acima, eu acho que ainda seria mais perfeito. E aqui a lesão, na verdade, a paciente até melhorou bastante depois que ela fez a pulsoterapia. Bem, gente, essas são as poucas que eu coloquei referências que passaram, não quis colocar todas, não.